Neste segmento, aprenderemos a montar uma máquina virtual, instalar um sistema operacional Guest e conheceremos o conjunto de ferramentas fornecido pela VMware para aprimorar a funcionalidade de máquinas virtuais, denominado VMware Tools. Como ilustrado, o hardware da máquina virtual representa dispositivos periféricos que podem ser associados a uma máquina virtual de forma semelhante a uma caixa física que pode ser compatível com diversos dispositivos físicos. Em essência, uma máquina virtual é uma representação por software de uma entidade física. Como mostrado, podemos ter portas paralelas e seriais. As máquinas virtuais podem oferecer suporte a áudio, acesso a dispositivos USB, controlador de disquete tradicional, mouse, teclado e vídeo. Dessa forma, para termos o recurso de acessar remotamente esta máquina virtual, podemos fornecer funcionalidade de teclado, cliques de mouse, etc. Observem que podemos ter até 10 adaptadores de rede por máquina virtual. Isso permite a criação de uma máquina virtual que precisa conectar-se a redes diferentes, talvez para executar funções de roteamento ou para sistemas de detecção de invasão. Além disso, podemos ter 4 adaptadores de barramento do host, HBA, Host Bus Adapter, de interface de sistema para pequenos computadores, SCSI, Small Systems Computer Interface, cada um com até 15 dispositivos associados. Do ponto de vista da CPU, cada máquina virtual, considerando que o host físico tem a capacidade de apresentá-los, pode ter até 32 processadores oferecendo suporte a multiprocessamento simétrico virtual. Cada máquina virtual também pode oferecer suporte até 1 TB de RAM, gráficos 3D e controladores de Drive Eletrônico Integrado, ID, Integrated Drive Electronics, para dispositivos como disquetes ou drives de CD-ROM. Demonstraremos a criação de uma máquina virtual, a instalação de um sistema operacional Guest nessa máquina virtual e a instalação do VMware Tools, que aprimora ainda mais a funcionalidade. Começamos com o cliente vSphere conectado diretamente ao servidor vCenter. Esta é a maneira simples de criar de uma máquina virtual, navegar para Home Inventory, Virtual Machines and Templates para visualizar as máquinas virtuais e templates. Podemos também navegar para criar uma máquina virtual. Ao chegarmos nesta visualização, clicamos com o botão direito do mouse. O assistente é exibido, permitindo a criação de uma nova máquina virtual. 2 opções de configuração são apresentadas. Podemos escolher uma configuração típica, que nos permite identificar dispositivos comuns, e algumas opções de configuração comuns. Essas configurações dependem do sistema operacional selecionado para a instalação. A configuração personalizada oferece muito mais funcionalidade e controle de versões, alocação de memória, etc. Agora, demonstraremos a escolha de uma configuração típica. Clique em Next para avançar. Temos que informar o nome da máquina virtual. O nome fornecido aqui, o nome padrão, New Virtual Machine, também será o nome do SO Guest dentro dessa máquina virtual. Por exemplo, podemos criar uma máquina denominada Win2003A. Em seguida, devemos indicar em que lugar do inventário queremos criar essa máquina virtual. Como o Data Center de treinamento é a única opção disponível, instalaremos a máquina nesse local. Clique em Next para avançar. Agora, devemos informar em que host de nosso inventário queremos criar essa máquina virtual. Temos 2 opções, porque o Data Center virtual atual permite 2 servidores ESX. Por uma questão de simplicidade, usaremos o servidor ESX número 1. Clique em Next para avançar. Temos que informar onde instalar os discos da máquina virtual. Como mencionado no segmento de vídeo sobre provisionamento completo e simplificado, escolhemos o Data Store onde queremos colocar essa máquina virtual.
Isso depende do tipo de ambiente onde queremos colocá-la. Em um ambiente de servidores compartilhados para oferecer suporte a funcionalidades como vMotion ou em um data store local. Se escolhermos um data store local, a máquina virtual ficará disponível somente para esse servidor ESX. Para nossa demonstração, colocaremos a máquina virtual em um armazenamento compartilhado. Clique em Next para avançar. Agora, devemos informar o tipo de sistema operacional Guest que será instalado nessa máquina virtual. Temos 3 opções: Windows, Linux ou Unix. Para nossa demonstração, instalaremos um servidor Windows 2003. Vamos navegar na lista para encontrá-lo. Em seguida, clicamos em Next para avançar. Um dos motivos pelos quais devemos informar a versão do SO Guest a ser instalado é que isso ajuda o vCenter a tomar algumas decisões sobre alocação de memória, configuração de memória, armazenamento em disco, etc. A próxima tela solicita algumas informações sobre a rede. A quantos conectores de rede queremos conectar essa máquina? Em que rede queremos criar essa máquina? Nesta configuração de switch virtual, se tivermos várias opções ou escolhas, podemos optar por selecionar em qual rede colocaremos essa máquina virtual. Estamos construindo essa máquina virtual para oferecer suporte ao ambiente de produção. Portanto, vamos deixá-la nessa conexão e prosseguir. Temos agora as opções de tipos de adaptadores de rede. Dependendo do adaptador de rede selecionado, podemos ter mais ou menos recursos avançados disponíveis. Finalmente, informamos se queremos que ela se conecte automaticamente a essa rede e passe a operar. Essas são as opções de conectividade de rede disponíveis. Em seguida, vamos abordar o tamanho do disco e se queremos que o provisionamento seja completo ou simplificado. Lembramos que o provisionamento completo aloca o espaço imediatamente no armazenamento escolhido, enquanto o provisionamento simplificado incrementa o tamanho do disco de acordo com a demanda até o limite definido. Podemos ver que temos 28 GB disponíveis. Para criar uma máquina virtual com um disco de 8 GB ou o Drive C com 8 GB, usaremos 8 GB desses 28 GB. Com o provisionamento completo, esse espaço em disco seria imediatamente utilizado nesse número de unidade lógica, LUN, Logical Unit Number. Se escolhermos provisionamento simplificado, começaremos com um tamanho mínimo a ser incrementado até o tamanho máximo definido, que é 8. Clique em Next para avançar. Observem que, se quisermos editar as configurações, poderemos fazer isso agora. Vamos prosseguir e clicar em Finish para concluir. Quase imediatamente temos uma nova máquina virtual criada em nosso inventário. A barra de progresso na parte inferior indica que a tarefa foi concluída. Mas, na verdade, ainda não instalamos um guest nessa máquina virtual. Por isso, a próxima etapa é montar um CD-ROM virtual nessa máquina virtual antes que ela seja ligada para possibilitar a instalação do sistema operacional Guest. Para fazer isso, realçamos a máquina virtual. Na tela principal, ou clicando com o botão direito do mouse, selecionamos Edit Virtual Machine Settings para editar as configurações da máquina virtual. Permitimos a conexão com o drive de CD-ROM e temos várias opções. Dispositivos cliente em que desejamos que a máquina virtual procure pelo CD-ROM ou DVD no servidor ESX físico. Podemos também escolher um dispositivo de host diferente ou ter uma imagem ISO desse sistema operacional Guest armazenada em um LAN compartilhado ou dispor de um LAN que disponibiliza ISOs para a instalação de sistemas operacionais Guest. Neste caso, criaremos um local de arquivos de laboratório que armazena essa imagem ISO que usaremos. Veremos a nossa entrada denominada Arquivos ISO, onde a imagem ISO do Windows 2003 foi criada. Vamos realçar essa imagem ISO.
Clique em OK. Antes de ligar essa máquina virtual ou confirmar suas alterações, temos que verificar se o estado Connect at Power On está definido para essa máquina virtual para que, ao ligarmos a máquina virtual, ela procure um objeto conectado ao CD-ROM virtual. Neste caso, esse objeto seria a imagem ISO. Clique em OK. Vamos observar a barra de progresso na parte inferior e aguardar a conclusão da tarefa. Essa máquina virtual agora tem um CD-ROM virtual montado. Vamos ligar essa máquina virtual e clicar com o botão direito do mouse nela ou clicar no botão Play. Nesse momento, a barra de progresso indica que a máquina virtual foi ligada. A máquina virtual também indica isso, exibindo o botão Play nela. Agora, podemos abrir uma janela com o console dessa máquina virtual, VM Virtual Machine. Temos agora um guest de máquina virtual ou CD-ROM executando a instalação do Windows. O servidor Windows 2003 está sendo inicializado pela primeira vez após a conclusão da instalação. Podemos ver o login tradicional ou padrão acionado por Ctrl mais Alt mais Del. Vamos fazer login nessa máquina virtual. Clicamos em VM Menu para acionar o menu da VM. Escolhemos Guest e depois Send, Ctrl mais Alt mais Del para enviar esse comando de teclas para a máquina virtual. Nossa máquina virtual exibe a tela de login do Windows. Fazemos login na máquina virtual e observamos o guest executar uma inicialização normal. A personalização final está sendo executada. Terminamos. A máquina virtual está quase pronta. Uma última coisa que precisamos fazer é verificar as configurações de vídeo e instalar o VMware Tools. O VMware Tools é um aprimoramento disponível para máquinas virtuais a fim de substituir alguns dos drivers padrão instalados a partir dos discos do Windows. O CD do Windows Server, ou a imagem ISO que criamos de um CD e que usamos para instalar este sistema operacional Guest, usa os drivers padrão. Esses drivers são os drivers padrão do Windows para VGA, mouse e teclado. Esses drivers não são otimizados para virtualização. Portanto, para oferecer melhor funcionalidade ou funcionalidades adicionais, precisamos instalar o VMware Tools. Da mesma forma que montamos um CD do Windows Server no CD-ROM, montaremos um ISO na máquina virtual para instalar essas ferramentas. Fazemos isso acessando VM Menu, Guest e Install Upgrade VMware Tools para instalar o VMware Tools. Clique em OK. Será exibida uma caixa de diálogo informando que os drivers que instalaremos aumentarão o desempenho da máquina virtual, latência do mouse, resolução gráfica, drivers de rede aprimorados, etc. Anexamos outra imagem ISO a essa máquina virtual. Através desse processo, temos uma instalação simples do Windows para um conjunto de ferramentas que permite substituir os drivers padrão ou genéricos que fazem parte do CD do Windows por drivers da VMware virtualizados ou otimizados. Trata-se de um sistema de menus tradicional do Windows simples e navegado por meio de cliques do mouse. Clique em Next para avançar. Temos 3 opções. Podemos optar por uma instalação típica, completa, ou, na maneira tradicional do Windows, uma instalação personalizada para escolher os recursos. Nesta demonstração, escolheremos a instalação típica. Clicamos em Next para avançar. Por último, clicamos na opção Install para executar a instalação.
A instalação do VMware Tools é bastante simples e rápida. Após a conclusão da instalação, devemos reinicializar o SO Guest. O motivo da reinicialização é a substituição dos drivers. Como costuma acontecer com o Windows, os drivers são carregados durante o processo de inicialização. Como substituímos alguns drivers, precisamos executar uma reinicialização final do SO Guest. Com isso, concluímos a instalação. Clique em Finish para concluir. O sistema solicita a inicialização do guest para ativar os drivers substituídos. Executamos uma reinicialização final do SO Guest. O sistema exibe a opção de Login. Podemos fazer login nessa máquina virtual novamente. O guest é inicializado. Observe que temos um pequeno ícone no lado direito inferior da bandeja do sistema. Precisamos alterar as configurações de vídeo. O X vermelho é um indicador de que tínhamos antes as configurações genéricas. Clicamos no X vermelho e o sistema perguntará se gostamos dessas configurações. Se quisermos configurar essas configurações, clicaremos em OK dentro do intervalo de 15 segundos. Com isso, modificamos ou atualizamos a configuração de vídeo. Observem que, na bandeja, quando passamos o mouse sobre a bandeja de sistema, vemos que o VMware Tools está completamente instalado. O VMware Tools também tem suas próprias opções de configuração que poderemos examinar em uma demonstração futura. Com isso, concluímos nossa demonstração da instalação do sistema operacional Guest Windows em uma máquina virtual recentemente criada. Agora que você concluiu este vídeo educativo, continue a assistir toda a série de 13 vídeos educativos do vSphere. Ao concluir a série de vídeos educativos, aprofunde o seu conhecimento com os seguintes cursos com instrutor: vSphere, Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Para encontrar esses cursos com instrutor, visite vmware.com/education, selecione a opção Find a Class e pesquise por vSphere, Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Como alternativa, para obter informações gerais sobre o treinamento da VMware para ajudar na implantação de produtos VMware, também é possível navegar no catálogo de cursos por curso, por produto VMware ou por função de trabalho, o que facilita a identificação da lista de cursos recomendados. Além disso, no canto inferior direito, você poderá ver os principais cursos cobrados e gratuitos disponíveis. Você também pode enviar suas perguntas por e-mail para emeiaeducation@vmware.com e nossos consultores de treinamento entrarão em contato com você em breve. Para saber mais sobre a certificação da VMware, visite www.vmware.com/certification.